Salve, salve, meu povo! Hoje aqui nós teremos como temática o século das luzes, o movimento iluminista, a escola iluminista, como queira chamar. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, compartilhe com seus miguxos, com as suas miguxas e faça a vida de alguém um pouco mais feliz. O primeiro passo para se entender o iluminismo é que, na realidade, na grande verdade, trata-se de um movimento como se fosse uma extensão do renascimento cultural ocorrido entre os séculos XIV, XV e XVI, só que fazendo com que o racionalismo ele tornasse aí mais possibilitado que se pensasse o Estado, né, e a economia como sendo algo que também pudesse ser de maneira mais racional a ser governado, questionando com isso aquilo que os iluministas chamavam de ancien regime, ou antigo regime para nós em português. O que seria para eles o antigo regime? Era o momento em que eles viviam, horas, bolas, que é um Estado absolutista, né, um Estado em que o rei tem o controle praticamente que total das atividades governamentais, o mercantilismo como economia, como formatação de economia com a intervenção do Estado, dentro das áreas mais abrangentes da economia, e também, socialmente falando, a interferência que as religiões promovem dentro desses mesmos estados. Tá? Nesse sentido, então, as características centrais desse movimento iluminista seriam o anti-absolutismo, né, questionando o poder ilimitado dos reis, o antimercantilismo, questionando a intervenção do Estado na economia, propondo uma formatação, um modelo econômico mais livre, e, por fim, o anticlericalismo, né? Ou seja, a oposição à influência que a Igreja Católica, ou, no caso inglês, que a Igreja Anglicana, promoviam dentro do Estado. O Estado, portanto, no ponto de vista deles, deveria ser desvinculado das práticas religiosas. Nesse caso, você tem aqui a frase de Denis Diderot, um dos enciclopedistas, que afirmava que a humanidade só estará livre no dia em que o último rei morrer enforcado nas tripas do último padre. Essa frase representa clara e objetivamente o conflito do terceiro estado, basicamente a burguesia, alta, média e baixa burguesia, contra privilégios do clero, que representado era pelo primeiro estado, socialmente falando, e pela nobreza, representado pelo segundo estado. Tá? Nesse sentido, então, você percebe clara e objetivamente que está sendo excluído o campesinato, os camponeses, os trabalhadores agrícolas, isso muito em função do fator de que é um movimento elitizado. Não é porque é um movimento do terceiro estado que seria um movimento popular, é um movimento elitizado. Necessário se fazia, muito necessário se fazia, que houvesse leitura, né? Que houvesse pensamento, o que desvincula-se do campesinato que trabalhava ainda em moldes servis, como ainda acontecia no período medieval. Tá? E isso que estamos retratando o século XVIII, tá? Não é o século XIII, XIV ou XV. Tá? Os principais teóricos do movimento iluminista, apesar de termos como protagonista John Locke, que é um filósofo, médico de formação, mas filósofo inglês, participante da Revolução Gloriosa, que estabeleceu o formato de governo da monarquia parlamentarista em solo inglês. Você tem aqui a França como principal palco de teóricos do iluminismo. E aí vem a tríade mais famosa, né, que você, aluno, né, você curioso da área, já ouviu falar. Voltaire,
com a sua defesa assim total da liberdade de expressão. Dele é a frase: posso não concordar com nenhuma palavra do que dizes, mas defenderei até a minha morte o seu direito de pronunciá-las, né? O Montesquieu, o Barão de Montesquieu, o Charles de Secondat, que na grande verdade, apesar de nobre, propõe uma divisão dos poderes, como Locke já havia proposto. Só que ele, Montesquieu, escreve na sua obra Do Espírito das Leis essa divisão clássica em poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tirando do rei total a autoridade que ele até então exibia. E Jean-Jacques Rousseau, um suíço, vivendo na França, que propõe, entre outras coisas, um contrato social. A sua obra, inclusive, tem esse mesmo nome, dizendo que cidadãos devem escolher seus representantes. Isso pouco importa se numa monarquia ou se numa república, né? Esse termo, república, que nunca deixou de existir, né? Porém, nesse contexto aqui, toma força cada vez maior. E é a partir das ideias de Rousseau que começam a pipocar, literalmente, diversos contextos de revoluções que já percorriam o continente europeu desde o século anterior, o século XVII, mas que se avoluma entre América e Europa, América colonial e Europa, a Europa metrópole, né? As ideias de liberdade, as ideias de igualdade, as ideias de fraternidade, que mais tarde seriam o mote, né? Seriam o principal tipo de questionamento que faria a burguesia francesa, que acabar protagonizando a Revolução Francesa. Como divulgar essas ideias em países absolutistas, caso, por exemplo, da França? Através da Enciclopédia das Letras, Músicas e Artes, idealizada pelo Denis Diderot, que você viu no slide anterior, e pelo Jean d'Alembert, né? Que acabariam num compêndio do conhecimento universal, se tornando aí o principal meio de difusão, de divulgação dessas ideias iluministas. A indiferença dos direitos humanos para com um cidadão de bem é inaceitável. 2349, meu nome é Amiguinho, eu quero ser seu empregado. Flávio, 2036, deputado federal. Jovens abaixo de 100 anos, vamos acabar com os impostos antes que eles acabem com a gente. Minha gente, hoje, 1º de setembro, marca o dia do nosso reencontro. Um reencontro cercado de emoção, mas também cheio de fé e de esperança. Samuel Silva, Samuel Silva. Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva. Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva. Trouxe o Avesus para o Brasil, gerando milhares de empregos. Vamos correr para o desenvolvimento. Peço o seu voto. O PCO, Partido da Causa Operária, defende nas eleições o salário de R$ 1.900 e 35 horas semanais sem redução de trabalho. Meu nome é Vanir, sou candidata a deputada federal em São Paulo com o número 4550. Não é a sua TV que está quebrada, quem está quebrado é a Bahia. Olá, meus amigos e minhas amigas. Pela primeira vez sou candidato a deputado federal. Eu preciso de 200 mil votos. Você vai me ajudar? Então, música, maestro. Limpa, limpa, barriguelo. Limpa, limpa, vassourão. Porque o povão já está cansado de tanta pizza, sanguessuga e mensalão. Não, não, não. Aposentado não tá morto, não. Com a força do seu filho e neto, vai derrotar na urnas a corrupção. Fui o primeiro lugar em todas as séries do curso primário, primeiro lugar no exame de admissão, primeiro lugar em todas as séries do curso ginasial, primeiro lugar da escola de saúde do exército, primeiro lugar no vestibular de medicina, primeiro lugar no vestibular de ciências exatas, mestre em cardiologia com nota 10 na defesa de tese. Pise no meu pé pra ver. Meu amorzinho, Brasília nunca mais será a mesma, porque eu não vou prometer nada. Eu vou denunciar aquilo que passar pela minha frente. Deputado estadual, o Rio Grande do Norte, meu nome é Moura,
1723. Vote embora essa vez, meu povo. Moura chegou, você faz uma mão para melhorar o Rio Grande do Norte. Gerando para governador ou deputado estadual. Mudamos o Partido dos Aposentados para defender a classe, o trabalhador e os jovens. Eles se aposentaram, renunciaram, estão de volta. Deve ser gostoso a teta do Estado. Eu quero dar um aviso: não pesco em água de sanguessuga, mas não tenho medo. Osmar Lins Peroba, 26. Saúde e vida longa. Tá cheio de ufa de candidato aí. Cara bonito, maquiado, mas mascarado. Tira essa máscara do seu coração, cara. Apresenta assim, com o Tenente Laro As de Ouro, 31031. Quando você de bigodão assim, porque eu tava macho, fuçado. Nós vamos fazer um angu de caroço lá na Assembleia. Me ajuda. 031. Olha, sanguessuga, mensalão, currupira, aquele careca que destaca lingerie. Vai pro pau. Para! O As de Ouro, me ajuda. Eu tenho proposta, beleza. Meu tempo é curto, meu irmão. Um beijo no seu coração. Até 12. Esse veneno aqui eu vou dar pra matar os sanguessuga que estão roubando o dinheiro do orçamento lá em Brasília. Esse óleozinho de peroba aqui eu vou dar pra passar na cara dos cuecão, do mensalão e dos petistas, cara de pau. Essa injeçãozinha aqui eu vou enfiar na língua desses políticos mentirosos que vêm pra cá prometer o que não vão fazer. E essa ratoeira aqui é pra pegar os gabirus que estão roubando o povo de Alagoas. Esse pinico aqui é pra dar pra esses eleitores sem vergonha de Alagoas que só elege político, ladrão e assassino. Zé Muniz, 1503. Os cachorros, Gil. Já reformei muito estofado. Agora, depois da minha formação acadêmica, eu quero reformar a Assembleia Legislativa do nosso estado. Olá, gente amiga, povo de Deus, povo gaúcho. Vote Gelson Domingues pela duplicação da RS 118. É preciso repensarmos a monstruosa dívida contraída pelos nossos governantes, que vem se arrastando desde a independência do Brasil. Meu amor, se tu for pra Brasília, tu me paga um amico, aspiração para me ficar mais bonita pra ti? Vai ser bravo de ficar mais bonita, mas eu pago sim, meu amor. Mas não te esquece de falar pro povo que eu não sou ladrão e nem mentiroso. Contra a corrupção e o mensalão, agora você tem a solução. Super Moura. Há tempos ele vem se preparando para este combate. Agora, precisa apenas do seu voto. Super Moura. Pois é, olha só. A democracia acaba abrindo espaço para esse tipo de aventureiros, né? Como inclusive temos um hoje, em 2022, na nossa presidência. Essa propaganda eleitoral gratuita que você acabou de ver é uma propaganda de 2006. E você pode perceber que nada se alterou, infelizmente, no nosso país, na questão de aventureiros tentando o poder desde então. Desde então é um modo de dizer, porque sempre aconteceu, né? As ideias iluministas, como eu falei no slide anterior, com as ideias de Rousseau principalmente, abriram espaço para as chamadas revoluções liberais. Entre elas, né, a primeira, né, que acabou se tornando a independência norte-americana, cujo principal documento iluminista é a Constituição, firmada em 1787, depois da Guerra de Independência, ser vencida pelos colonos ingleses na América do Norte. A Revolução Francesa, cujo principal documento, no sentido de ter ideais iluministas, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A independência da América Espanhola, e poderíamos até encaixar aí a independência do Brasil, certo? Mais ou menos, porque aqui você não teve um processo literalmente ligado, como veremos em outra exibição de vídeo, né? Não tivemos aí o mesmo processo de luta das elites coloniais contra a dominação metropolitana, tendendo a uma guerra, como aconteceu na América Espanhola. E, por fim, mais revoluções na França e também na Europa, né, fazendo parte do conceito da Primavera dos Povos, as revoluções de 1830 e 1848, que na França romperam em definitivo com o antigo regime. Tá? Com relação aos aspectos econômicos antimercantilistas,
A economia iluminista, ela se divide em duas escolas. Isso em vestibulares você pode perceber o quanto isso cai em provas, né? A fisiocracia, que defende a terra, a natureza como fonte de riquezas, ideal este preconizado por dois teóricos franceses, Quesnay e Gournay. Por sua vez, você tem o ideal liberal, né? O liberalismo econômico, que por sua vez, na Inglaterra da Revolução Industrial, prega que o trabalho, este sim, é a fonte de riquezas, né? E o principal teórico é o escocês Adam Smith, com a sua obra A História da Riqueza das Nações, né? Como é que isso cai em vestibulares, meus queridos? Pedindo a diferença de cada uma dessas duas escolas. Portanto, não é uma questão que tende a ser muito difícil. Por sua vez, estados absolutistas não queriam largar o osso. O poder é sempre muito bom. Quem tem ele nas mãos dificilmente quer largá-lo. E por conta disso, né, você tem aí a ideia do despotismo esclarecido, proposta a princípio por Voltaire, né? Nesse sentido, acaba se tornando um estado de despotismo esclarecido aquele que você tem a aplicação das ideias iluministas em estados absolutistas, né? O idealizador, como eu já disse, foi o Voltaire, nas suas andanças pela Europa e perseguições que sofreu na França, na Inglaterra, tendo que se fixou, né, na Áustria, né, do imperador, que acabou adotando Voltaire como um dos intelectuais de sua corte, né? Os principais locais de aplicação, além da Áustria, seriam Portugal, a Espanha, que não está na relação, a Rússia, né? E, por sua vez, você tem também a Prússia, cujo principal teórico prussiano é Immanuel Kant, na sua obra clássica O que é o Esclarecimento, fazendo altos e altos elogios ao então rei da Prússia, né? Que acaba, Frederico no caso, também o adotando como intelectual da corte, promovendo com isso um formato de governo minimamente interessante, em que ideias iluministas com um Estado absoluto acabam fazendo aí, às vezes, de um Estado minimamente interessante. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, curtam o canal, né? Inscrevam-se, curtam aí a publicação e vamos em frente. Um forte abraço a todos.